bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Se não tiver, já sabe. É a minha fala, eu sempre falo. Você está no melhor lugar. Porque aqui até a tristeza salta de alegria. Então você está no melhor lugar, na casa do Senhor. Quero agradecer em primeiro lugar ao meu Deus por me dar essa oportunidade, ao meu pastor Marcelo e à pastora Rosilene por acreditar em mim. Às vezes nem eu me acredito, mas o Senhor tem apostado em mim, e isso para mim é uma grande honra. Eu vou falar um pouquinho sobre algo que Deus ministrou a mim, falou comigo. E eu falei, eu preciso falar isso também. Né? E nós vamos estar lendo lá em Jeremias 29, capítulo de 11 a 13. Eu tenho uma experiência muito forte com essa palavra. Em alguns momentos que eu estava passando muita dificuldade, Deus trouxe essa palavra para mim. E eu vim e eu me ressurgi. Então hoje, eu pensei, gente, eu nunca falei nada sobre esse versículo, nunca li, assim, estudo, nada. E aí Deus ministrou ao meu coração, Jeremias 29, versículos de 11 a 13, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nesse capítulo, no versículo 29 de Jeremias, esse texto está falando sobre o povo de Israel, que estava cativo, foi levado cativo por um bom tempo. Então, nesse capítulo, se fala muito o que Deus trouxe para ele, para esse povo, através do profeta Jeremias, em uma carta. Ele mandou o profeta Jeremias escrever uma carta, uma palavra, uma profecia, você que vai dizer. Por quê? O povo estava cativo, estava desanimado, estava longe da sua terra, estava sentindo-se esquecido por Deus. Então Deus, para esclarecer o melhor, por que eles foram levados cativos, ainda dá uma palavra para que Jeremias escreva e leve e mande até esse povo que já estava lá. Por que eles estavam lá? Por causa da desobediência, por causa da idolatria. É por isso que eles estavam lá, nós sabemos disso. E qual é a consequência por causa desse pecado? A destruição de Jerusalém. Nós sabemos disso. E essa profecia, ou essa palavra, ou esta carta que Jeremias envia, é para trazer para esse povo cativo advertência e esperança. E o Senhor enviou uma carta para trazer a um povo que estava cativo, a um povo que foi para lá com consequência, para lembrar a este povo que mesmo eles nesse tempo de caos, como escravos lá, o Senhor ainda tinha plano com este povo. E que os tempos difíceis não eram o fim para este povo, era apenas um processo de restauração para esse povo. E hoje nós não vivemos em um cativeiro físico. Nós não temos um cativeiro físico, porque Deus é misericordioso. Mas muitos de nós estamos presos em alguns cativeiros, como a ansiedade, a depressão, a incerteza, o medo do futuro, a correria. Nós não estamos fisicamente presas, mas às vezes emocionalmente estamos. E até parece, e às vezes nós achamos que Deus se distanciou de nós, que Deus nos esqueceu. Mas Jeremias também traz para nós uma lição, para nos lembrarmos que Ele, o Senhor Deus, por mais que seja difícil, Ele está no controle. E eu quero falar um pouquinho sobre exemplos de cativeiros que não são físicos, além desses que eu citei a vocês. Existem alguns cativeiros que são emocionais, como traumas, rejeições, perdas, feridas. E alguém na Bíblia viveu isso, que foi Jó. Jó passou por todo esse cativeiro.
Cativeiro emocional, perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo que ele construiu. Então, existem alguns cativeiros emocionais que talvez tenham nos prendido de viver o melhor de Deus. Existem também cativeiros espirituais, como assim sim, que são pecados não confessados e falta de perdão. Aí vamos nós, né, Jaqueline? Eu estou falando Jaqueline, gente, porque ela estava numa palestra onde eu falei sobre isso, tá bom? Então, o que traz para nós cativeiros espirituais? Pecados não confessados. Sabe aquele pecado de estimação? Algumas pessoas carregam pecados de estimação. E um outro pecado, falta de perdão. Eu sou uma pessoa que eu posso falar sobre falta de perdão. Tenho uma experiência, apanhei bastante para aprender a perdoar. Apanhei muito. Porque para mim, perdoar era impossível. E fiquei muitos anos sofrendo por causa de falta de perdão, porque eu não liberava perdão. Porque quando você não libera perdão, na sua mente, você acha que a pessoa está sofrendo. Eu não perdoo, porque ela vai sofrer. Só que não. Ela está construindo, ela está vendendo, ela está comprando, ela está passeando e você... Mas que raiva! Ela me magoou. Eu não perdoo ela e ela continua se dando bem, porque a gente tem essa noção, a gente acha que porque nós não perdoamos a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, que nos traiu, que ela vai viver mal. Só que você não conhece o coração dela. E às vezes ela nem percebeu que te magoou, ou te magoou, mas já se consertou com o Senhor e ela vai viver a vida e você está lá, não perdoa. E eu passei por isso por muitos anos, até que um dia Deus falou, você perdoa, você perdoa. E aí ele me ensinou que perdão é decisão. Eu já falei aqui, gosto de repetir, perdão é decisão. Eu não vou sentir vontade, eu não vou sentir desejo, eu não vou querer, eu vou perdoar com raiva. Mas se eu obedecer ao meu Senhor, eu vou dizer, Senhor, e eu dizia, Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto dela, porque ela me feriu tremendamente, mas eu vou perdoar. Senhor, tu sabe que eu não quero perdoar essa pessoa, mas porque o Senhor está pedindo, eu vou me perdoar. E porque eu declarei, e é isso que a gente precisa saber, porque eu declarei, Senhor, eu perdoo, eu dei legalidade para que o Espírito Santo trabalhasse no meu emocional, na minha vida, e com isso eu me senti mais leve, eu fui sarada, o peso que eu tinha sobre os meus ombros foi embora, e é verdade, você sente mais leve. Mas então você precisa entender que esses cativeiros espirituais, que são pecados não confessados, e perdão, ele nos faz perder o melhor de Deus para a nossa vida. Sabe quem passou por isso na Bíblia? Davi. Ele pecou, nós sabemos dos seus pecados, e também passou momentos difíceis quando ele fugia do rei Saul. Outro cativeiro é o cativeiro mental, que são aqueles pensamentos distorcidos que às vezes a gente tem. Nós somos muito negativos. Tudo que vem a gente leva para o lado negativo. Tem pessoas que têm pensamentos distorcidos o tempo todo, não acreditam em nada. E na Bíblia nós tínhamos Gideão, que o anjo falando com ele falou assim, eu sou menor. Ele queria dizer, não serve para nada não. Quem sou eu? Né? Elias, depois de matar tantos profetas, ficou com medo de uma mulher. Esses são cativeiros mentais que vêm sobre a nossa vida. Talvez você tenha aí alguma coisa que fale, que você lembre. Deixa Deus trabalhar nessa área para você. Outra coisa, existem cativeiros relacionais, que são cativeiros. O que são esses cativeiros? Não confia em ninguém. Você não confia em ninguém. Você sempre acha que alguém vai fazer alguma coisa com você, por você. Você não consegue confiar, não consegue acreditar, e com isso você também não consegue amar. Nesse campo relacional, nós temos o exemplo de Jacó e Esaú. Né? Um traiu o outro e houve aquela separação. Quando você não confia, é essa separação. Você não consegue estar junto, você não consegue criar um relacionamento. E isso é um cativeiro para as nossas vidas. Cada um desses personagens, apesar das suas dificuldades, encontrou esperança no propósito
e nos planos que Deus diz. Que Deus nunca diz, ó, porque vocês têm esses cativeiros, acabou, já era. Não, Deus disse assim para nós, eu ainda tenho planos. Posso libertar vocês dos cativeiros. Eu ainda acredito, confio e tenho propósito na sua vida. Ele nos mostra que mesmo em cativeiro sempre há uma saída, um propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos nesses cativeiros, às vezes nós pecamos, ou não perdoamos, ou temos problemas de confiança, e outros que eu disse aqui, mentais, relacionais, emocionais, com traumas, Deus está te sussurrando para você assim, ó, eu ainda tenho planos para você. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está pensando, mas Deus nessa manhã está dizendo, eu ainda tenho planos para você, e são planos de esperança e não de destruição. Planos que florescem. Porque não é sobre o tempo que nós estamos esperando, mas é sobre o Deus que está trabalhando em nossas vidas enquanto estamos esperando. O problema é que a gente nunca quer esperar, né? E ele está dizendo, mesmo quando tudo parecer para mim e para você fora do lugar, ele está dizendo, ei, eu continuo no controle, eu tenho plano, eu estou no controle. E era exatamente isso que Deus estava dizendo para Israel. Vocês estão aí por conta da desobediência, sofrendo em uma terra estranha, mas o meu plano com vocês continua de pé. E aí eu pego 2 pontos para a gente trabalharmos, que Deus ainda tem planos, mesmo quando nós não vemos a saída. Deus ainda tem plano para mim, para você, mesmo quando está numa posição que a gente fala, meu Deus, e agora? Que geralmente a gente fala, meu Deus, e agora? Mas nenhum momento, às vezes, deixou Deus entrar para trabalhar. Estamos resolvendo com nossas mãos. O povo de Israel queria uma resposta rápida e queria voltar rápido também para Jerusalém. Mas Deus aqui nos ensina que através dessa passagem que a gente leu, que o tempo de espera também tem um propósito. Às vezes a gente está passando por algumas situações, não estou dizendo só problemas, lutas e dor, algumas situações e que a gente não entende que ela está se prolongando. Mas essa situação que Deus te leva ou me leva tem um propósito. E lá em Jeremias 29:10, Deus diz, olha, vocês vão ficar aí 70 anos nessa terra. Então, construam, plante, coma do que plantou, case, se dê ao casamento, porque vocês irão ficar aí por 70 anos. 70 anos de um cativeiro. Ou seja, o tempo da luta já está determinado. Mas não há nada que a gente possa fazer que mude isso. Mas o que Deus pode fazer para mudar. Eu não consigo mudar, mas Deus pode mudar esse tempo para você. Israel, ele estava colhendo o fruto da desobediência que fora plantada por muitos anos. Mais ou menos aí uns 50 anos, o fruto da desobediência. Deus queria não só mudar o endereço deles, mas também o interior. Porque quando Deus nos tira de um lugar de segurança, a gente fica mais sensível, né? A gente fica mais acessível, porque a gente se torna inseguro. Então, Deus tira eles do lugar de segurança, leva para um cativeiro, porque ali eles vão entender qual é o propósito. Ou se achegue a mim, ou vai ficar no cativeiro, né? E hoje, muitos de nós queremos que tudo aconteça também de imediato. Tem que ser na hora que a gente quer, quando a gente quer, no momento que a gente quer. Nós queremos ver a solução imediata e aí a gente fica ansioso, muito ansioso. Mas Deus continua dizendo para mim e para você que Ele ainda tem plano, que Ele ainda está no controle. E Deus não trabalha na nossa ansiedade, e sim no nosso amadurecimento. Enquanto estamos ansiosos, quer dizer que nós estamos deixando Deus nos amadurecer. Porque quando parece que Ele está em silêncio,
Deus está trabalhando em detalhes que eu e você, nós não enxergamos. A gente só vê o bruto do problema, a gente só vê aquilo ali que está acontecendo. Mas aquele detalhe que ele precisa nos afinar, que ele precisa tratar, que ele precisa curar, nós não estamos vendo, mas ele está trabalhando. Quando parece que nada acontece, ele está apenas nos ensinando a confiar, a esperar e a permanecermos fiéis. A demora não é negação. A demora é preparação. Eu sei que a demora para nós é muito difícil, mas Deus está nos preparando para algo muito melhor. Lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que está acontecendo conosco à nossa volta, tem algo de Deus aí para nos ensinar. Ele está nos dizendo que até aquilo que hoje dói em nós, até aquilo que dói, pode estar construindo algo maior. Pode estar construindo algo maior na sua vida. E ele está apenas aproveitando o processo na qual você entrou. Só que, às vezes, nós nos enfiamos em problemas que não deveríamos entrar. Às vezes, nós entramos porque nós achamos que temos a obrigação, porque é nossos filhos, porque é nossa família, porque é o nosso trabalho, porque é nosso amigo. E a gente entra em problema que Deus não mandou entrar. Ou então nós damos legalidade no mundo espiritual para que o diabo aproveite e por isso os problemas vêm sobre nós. E Deus, ele usa cada detalhe para alinhar o nosso coração com o propósito dele. Porque Deus não desperdiça tempo. Ele pega tudo isso e transforma em tempo de aprendizado. Deus usa cada detalhe para alinhar o nosso coração com o propósito dele. A demora não é rejeição, é direção. Então tem problemas que a gente entra, a gente bota o pezinho. E tem problemas que Deus permite, porque precisamos passar por este processo para um aprendizado melhor. Mas passando por este processo, às vezes algumas pessoas também não conseguem entender, não conseguem vencer, porque tem o coração bloqueado, não consegue viver o que Deus quer derramar, porque o coração está bloqueado. Jeremias 29, 12 diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O interessante aqui é que ele diz: e buscar-me-eis e me achareis quando, é uma condicional, quando me buscares de todo o coração, quando me buscares com sinceridade, quando me buscarem de verdade, quando vier até mim pelo que eu sou, não pelo que eu dou. Você está vindo por quê? Porque você precisa de uma solução? Você está cantando por quê? Qual é a real motivação de estarmos aqui nesta manhã recebendo a palavra de Deus? Qual é a sua real motivação? Essa é a chave. Nós buscarmos de todo o coração. Mas com o coração bloqueado. Muitos de nós estamos, além de bloqueados, nós estamos com esse coração, com nossos corações feridos demais, ocupados demais, distraídos demais, tão distraídos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. E o diabo, ele tem nos feito nos preocuparmos em excesso com o que temos. E nós acabamos não vivendo o melhor de Deus. Existem armas que o diabo tem usado com eficiência sobre as nossas vidas. E uma delas é a incredulidade, que nos faz duvidar até mesmo daquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu, nós temos a promessa, mas 1 minuto de bobeira, 5 segundos, nós esquecemos e duvidamos. Será? Será que ele vai fazer? Será que ele vai cumprir? Será que ele vai me dar? E o diabo tem usado a incredulidade para nos afastar
do Senhor e não receber aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Outra coisa que Ele tem usado é o nosso orgulho, que faz com que nós achemos que podemos resolver todos os nossos problemas sozinhos. A gente sempre acha que a gente consegue resolver sozinho. Às vezes você até consegue, mas aí o problema fica pior mais tarde. Nosso orgulho tem nos feito perder muitas coisas. Não só perder amigos, mas perder algo da parte de Deus. Porque se eu acho que eu sou bom o suficiente para resolver as minhas questões, o orgulhoso não vai querer Deus, vai falar, não preciso. Então o diabo tem usado o orgulho para nos afastar da presença de Deus. Uma outra coisa que ele tem usado é a religiosidade. Às vezes nós achamos que estamos bem vestidos, que estamos com cabelo comprido, que estamos com um vestido. Eu não tenho nada contra isso, que nós realmente somos diferentes. Mas a unção do Senhor é a mesma. O que vai importar para Deus é como você o busca, se você o busca, aonde você o busca. É isso que importa. Deus não está preocupado com como você está. Ele está preocupado em mudar o seu comportamento e o seu caráter. Porque se eu, lá fora eu cheirava, Deus vai mudar, me transformar. E eu aqui vou ser sarada, renovada, e vou ser usada na presença do Senhor, de acordo com aquilo que eu sei, de acordo com aquilo que eu vivi. Deus vai me usar para trazer outras pessoas que estavam no mesmo problema. Então, a religiosidade tem nos afastado. E não é só a roupa, a religiosidade. Às vezes é nossos pensamentos de achar porque somos bons, porque oramos muito, porque lemos muita Bíblia, porque estudamos muito, que nós somos diferentes. Mas isso, Deus não está nesse negócio. Deus está dizendo para você, ó, deixa eu sarar isso tudo aí, porque eu ainda tenho planos com você. E como eu disse, repita, falta de perdão. Que também nos endurece o nosso coração. E faz com que nós não perdoamos aos outros. Essas barreiras, elas nos impedem de receber o que Deus quer nos dar. Deus quer trazer algo novo na nossa vida. E por causa dessas barreiras, a gente ora, mas não escuta Deus falar. A gente busca Ele, mas não se entrega a Ele. Mas quando nós entendermos e reconhecermos quão distante estamos realmente da real intenção de Deus para as nossas vidas, os nossos corações se abrem para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando você, lá em Salmo 34, 18, diz assim, ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Precisamos deixar tudo isso, toda essa religiosidade, todo esse medo, toda essa insegurança, toda a falta de perdão, porque Deus tem plano para cada um de nós. Deus está no controle o tempo todo e os planos dele são planos de paz. Mas precisamos ter o nosso coração quebrantado. E nesse lugar de rendição e não de perfeição, quando a gente sai desse lugar de perfeição e vem para o lugar de rendição, é que o céu se move a nosso favor. Quando nos entregamos de verdade, Deus começa a restaurar o que parecia perdido. E nesse momento é que Deus restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado em nosso coração. Já caminhando para a nossa conclusão, eu queria pedir os músicos, já caminhando para a nossa conclusão, Jeremias 29 é mais do que uma promessa. É mais do que uma promessa antiga. É uma carta para o nosso tempo. Deus ainda está dizendo, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E os planos dele não mudaram por causa da nossa rebeldia, da nossa desobediência, da nossa incerteza. Os planos deles continuam mesmo. Por mais que tenhamos sido rebeldes, ele nos faz passar por processo para voltarmos, mas o plano dele continua o mesmo. E os planos deles continuarão, não irão mudar.
não é porque eu estou fazendo pirracinha, não é porque eu estou achando que nada dá certo para mim que os planos dele mudam. Quem tem que mudar sou eu. É eu que tenho que tomar minha postura, é eu que tenho que mudar o pensamento, é eu que tenho que deixar Deus moldar o meu caráter, porque os planos deles não mudam. Quem tem que mudar somos nós. Pode haver bloqueio, pode haver na sua vida barreiras, pode haver na sua vida dores, mas Deus não desistiu de você. E não vai desistir. Ele não perdeu o controle. Deus não desistiu. Ele está nos ensinando a buscá-lo de todo o coração, porque é ali neste lugar de entrega que eu e você, que nós vamos achar a paz, encontrar o propósito e nos renascermos. Hoje ele está nos convidando a abrir os nossos corações, a quebrar esse cativeiro, a quebrar este bloqueio e a confiar que o tempo é dele. Entrega o seu caminho no Senhor, a palavra de Deus diz. Confia nele e ele tudo fará. O mesmo Deus que tirou Israel do cativeiro também pode tirar você e eu do lugar onde a nossa alma possa estar se sentindo presa. Esse tempo de espera que às vezes Deus nos coloca não é o fim. É o preparo para ouvirmos e vermos o que Deus já planejou para mim e para você. O mesmo Deus que escreveu uma nova história para Israel, também está escrevendo uma nova história para você. Também está escrevendo uma nova história para mim. Você crê nisso? Eu creio. Temos que crer nisso. Deus não esqueceu os planos dele para mim nem para você. Ele continua cuidando. Ele continua guardando. Ele continua trabalhando em nós para que possamos estar alinhado com os planos dele. E é isso que nós precisamos entender nesta manhã. Ele continua cuidando de você. Entenda uma coisa, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, o que eu quero chamar você? Busque o Senhor. Adore o Senhor. Talvez hoje você não entenda o que está acontecendo na sua vida, mas eu digo de novo, Deus tem um plano para você. Confia nele. Entregue as suas dores a ele, porque ele ainda está no controle. Deus está nos ensinando nessa manhã, através dessa palavra, que existe esperança para o nosso futuro. Que mesmo em tempos difíceis, o futuro que Deus tem para você é de paz. Deus está nos ensinando amanhã a buscarmos a restauração. Deus nos convida a clamarmos a Ele, a buscá-lo de todo o coração, porque nós encontraremos e Ele nos ouvirá. Deus está nos ensinando nesta manhã que a prosperidade em todos os aspectos, que prosperidade divina não é apenas material, mas também abrange o nosso espiritual e o nosso emocional, e a capacidade de vivermos uma vida plena com propósito. Confie no processo. Para de ficar batendo cabeça, confia no processo. Para de tentar fugir, confia no processo, porque é do jeito dele e não do seu jeito. Porque os planos dele são bons, os pensamentos dele são bons, mas nós precisamos passar por alguns processos que você passe colocando o Senhor em primeiro lugar. Não porque Ele quer que você passe por um processo, mas é por causa da nossa imaturidade que passamos por algum processo. E Ele vai permitir, ou Ele vai nos levar a um processo. Então, o que eu quero que você entenda? Que você leve para casa hoje, que Deus tem um plano. Independente da sua dor, independente daquilo que você pensa, sente ou está vivendo, Deus tem um plano, Ele não esqueceu de você. E eu quero pedir para você, enquanto o louvor vai adorar o Senhor, eu quero que você preste atenção na letra deste hino. E se você sentir necessidade de vir à frente,
para buscar do Senhor algo melhor daquilo que você está vivendo, ou sarar algumas feridas emocionais, mentais, relacionais. Se existe aí algum problema com falta de perdão e você entendeu que hoje é o dia de você romper isso, enquanto o louvor está adorando ao Senhor, você pode vir aqui à frente. Talvez você fale, eu tenho vergonha. Então, onde você está, levante a sua mão, que alguma adverbiana vai até você orar por você. Então, eu quero que você fique de pé e feche os seus olhos e medite na letra deste hino. E se sentir a presença de Deus aí no seu coração, venha até a frente, porque Deus tem planos para você.